Bom, agora nós vamos então para a farmacoterapia, né? Da cicatrização. E reparo que também é moleza para os piratas, vocês já estão bem craques com relação à farmacologia, então nós não vamos ter dificuldade aqui não. Consegue visualizar? Ok? Ok. Então, se a gente Tá aparecendo. Tá, né? Se a gente utilizar a fisiopatologia da cicatrização, então eu já começo a entender. Bom, eu tenho que, de certa forma, evitar a infecção secundária. Então, o uso de antibióticos se justifica. É isso, quer seja antibiótico tópico, quer seja antibiótico sistêmico. Eu vou trabalhar sempre aqui o tópico, né? O uso de antissépticos também se justifica para evitar a infecção secundária, vai estar prevenindo a infecção secundária. Bom, se eu tenho dificuldade na circulação, que é um dos fatores que às vezes locais que pode comprometer a cicatrização, então eu posso utilizar vasodilatadores, né, para melhorar esse quadro aí. Bom, se eu tenho dificuldade, às vezes, produção em excesso de fibras colágeno, ou deficiência na produção de fibras colágeno, eu posso utilizar o quê? Reguladores de fibras colágeno. Se eu sei que é um tecido que está se multiplicando rapidamente, eu posso também intensificar esse processo utilizando o quê? Os anabolizantes tópicos. Então, você pode estar trabalhando isso aí. Eu posso trabalhar também com vitaminas, como, por exemplo, a vitamina C e cofatores enzimáticos, que vão acelerar o processo. Bom, o complexo B vai acelerar porque isso é um cofator enzimático, então vai melhorar a reação enzimática de todas as células. E aí o funcionamento celular melhora. Eu posso melhorar também a síntese de colágeno. De que forma? Eu posso melhorar a síntese de colágeno utilizando a vitamina C, porque a vitamina C facilita a hidroxilação de prolina e hidroxiprolina. Bom, se eu sei que eu tenho, às vezes no tecido, excesso necrose ou excesso de tecido morto no local, eu posso promover o quê? O debridamento cirúrgico, que é médico, ou fazer o debridamento enzimático, através do quê? Das enzimas. Então, dessa forma, você consegue, então, interferir na cicatrização e reparo. Tá bem? Então, tá lá. Os antissépticos, qual a finalidade? O mecanismo básico do antisséptico é precipitação de proteína da bactéria. Tá bem? Precipitou proteínas estruturais da bactéria, mata a bactéria. Então, esse é o mecanismo básico, né? Porque senão nós teríamos que ter uma aula só de antissépticos, né? Mas é o mecanismo geral deles. Precipitação de proteínas estruturais. Tá bom? Aí você tem clorexidina, cloreto benzalcônico, né? O PVPI, aí você tem vários outros antissépticos que podem ser trabalhados ali. Antibióticos tópicos. Quais são os antibióticos tópicos que vocês mais conhecem? E de prescrição livre, nós temos quem? A neomicina com a bacitracina. Neomicina é um aminoglicosídeo atuando na síntese proteica, enquanto que a bacitracina atua na parede celular. Tá certo? Então aí nós temos um antibiótico que atua na parede celular, bacitracina, e a neomicina atua onde? Na cina, que é um aminoglicosídeo. Então aqui você tem um sinergismo de ação. Tá bem? É claro que vocês vão ver também a presença, às vezes, de alguns antibióticos tópicos, como cloranfenicol, né? Que deveriam ser resguardados. Vocês vão ver a utilização de sulfas, né? No tratamento de queimados. Então, vocês vão ver, às vezes, essas situações também. Então, tá lá, neomicina com bacitracina. Qual a finalidade? Já falamos do mecanismo de ação. Evitar a infecção, que eu já sei. Se eu tiver a presença de infecção, vou retardar a cicatrização. Por quê? O neutrófilo vai ficar mais tempo, o macrófago vai ficar mais tempo, né? Dificultando, ou seja, retardando a fase proliferativa. Bom, podemos utilizar também o quê? As sulfas, né? Para o tratamento de queimaduras, para evitar o quê? A infecção secundária. Então, você tem a utilização da sulfadiazina, né? Também pode ser trabalhado, sulfadiazina de prata. Qual que é o mecanismo da sulfa? O mecanismo da sulfa está lá, ó. PABA, ácido fólico, ácido tetraidrofólico e as bases púricas e puridímicas. Então, ele vai estar impedindo aqui a conversão de PABA em ácido fólico. Por quê? A bactéria ela tem que sintetizar o ácido fólico. Nós obtemos a dieta, ela tem que sintetizar. Então, está impedindo lá. Ok?
Na parede celular, nós vamos ter a bastracina. Então, eu tenho lá ácido acetilmurâmico mais acetilglicosamida. Eu formo a unidade de tijolo. Formou a unidade de tijolo, eu tenho um lipídio que transporta essa unidade de tijolo. Depois, essa unidade de tijolo, através das transpeptidases, elas são incorporadas. Aí eu formo, então, a parede celular. Bom, onde que atua a bastracina? Esse transportador que capta a unidade de tijolo e transporta para o meio externo, capta no interior da bactéria e leva para onde? Para a parede celular, ele tem que sofrer um processo de desfosforilação, ou seja, ele perde um fósforo para novamente voltar a fazer o processo. A bastracina impede a desfosforilação, então, consequentemente, não vou sintetizar a parede porque o transportador está parado. Tá bem? O aminoglicosídeo, ele promove leitura errônea, ele se liga nos códons e promove leitura errônea. Então, ele vai lá e altera os códons, né? Então, tá lá. Citocina, uracilo, uracilo, põe lá, uracilo, uracilo, uracilo. Vai trazer o quê? Um aminoácido completamente diferente. Então, ele traz lá, por exemplo, a lisina. E aí eu vou formar uma proteína que a bactéria não necessita. Daí fala, então, para a síntese proteica. Ok? Então, tá aqui a sulfa, né? Atuando, diminuindo o processo. A prata, né? Sulfadiazina de prata, abre aspas, né? A gente não sabe certo o mecanismo de ação dela, mas exerce uma ação bacteriostática, né? Que o íon prático às vezes reage com o DNA bacteriano, tá bem? E aí facilita esses processos ali também, ok? Então, dessa forma, se eu evito a infecção secundária, eu acelero então o processo de cicatrização e reparo. Se eu tenho infecção secundária, fica parado aqui na fase inflamatória, né? Não evoluindo para a fase proliferativa, tá bem? Restos celulares, como é que eu faço com os restos celulares ali? Eu posso promover o quê? O debridamento enzimático, são as enzimas, né? E eu tenho também o quê? Pomadas, né, que têm enzimas. Um exemplo, por exemplo, nós temos quem? A lisozima, né, do Murazime, que atua aqui na parede celular bacteriana. Então, é utilizado para infecção, é utilizado para evitar o quê? A infecção secundária. E eu tenho, tá lá, desoxirribonuclease, fibrinolisina. Para quê? Ó, na fase inflamatória, ou exudativa, primeiramente você tinha o granulócito, que era o neutrófilo, depois o macrófago. O macrófago ia realizar primeiro o quê? A limpeza. Tá bem? Ou seja, ele ia realizar primeiramente a limpeza para depois iniciar o que? A produção de fatores de crescimento para iniciar a fase proliferativa. Então, se você tem um excesso de restos celulares, é necessário você promover o quê? O debridamento enzimático. E o que eu tenho de excesso de tecido ali? Tecido necrosado, pus, etc. e tal. O que você tem ali? Você tem membrana, você tem fitas de DNA, você tem restos de fibrina, fragmentos de fibrina. Então, você precisa degradar isso daqui. Então, na fita DNA básica, o que você tem? Você tem os nucleotídeos. O que o nucleotídeo é formado? Ele é formado por um fósforo, por uma base por um açúcar, que aqui é a desoxirribonuclease, ok? E a base. Qual que é a base? A base do nucleotídeo, assim, adenina, citosina. Então, isso aqui forma o quê? Forma a estrutura base do nucleotídeo. Então, se você pegar lá a fibrase, é a desoxirribonuclease. É uma enzima que vai degradar a desoxirribose do DNA. Então, vai quebrar aquele fragmento lá da fita, vai quebrar aquela fita resto da fita de DNA que está lá, facilitando o quê? O debridamento. Você tem outra chamada o quê? Fibrinolisina, ó. Fibrinolisina, lise da rede de fibrina. Então, você vai degradar o resto naqueles fragmentos de fibrina que está no tecido ali. Então, você tem lá, ó, desoxirribonuclease, para quebrar a fita de DNA que está lá, os fragmentos da fita, e você tem a fibrinolisina, né, que degrada também a rede de fibrina, tá bom?
Bom, e aí outro você tem o quê? Outra pomada enzimática, você tem a colagenase, né? Aí nós temos a Iruxol, que foi a de referência, depois nós surgimos também da Cristália colagenase, né? Aí tem ela simples e tem ela com cloranfenicol. Qual a finalidade dela? Ó, AS, terminação AS, degradar o quê? O excesso de colágeno. Então, no tecido ali, em cicatrização, às vezes tem o quê? Tem excesso de colágeno. Então, há necessidade de você degradar. Então, você utiliza também, às vezes, a colagenase para promover o debridamento. Tá bem? Então, tá lá, ó lá. A desoxirribonuclease. O que que ela vai fazer, ó? Ela vai quebrar a fita, entendeu? Bem na ribose, na desoxirribose. Tá? Lembrando que o nucleotídeo é formado por um fósforo para ligar, né? É formado pela desoxirribose e a base. A base está lá, ó, guanosina, citocina, nanana. Ele vai lá e quebra a desoxirribose, então quebra a fita, tá bem? Então despedaça essa fita aqui em vários pedacinhos, ok? Porque está quebrando a desoxirribose. Eu tenho enzimas, por exemplo, a hialuronidase. Ó, hialo vem da onde? Do ácido hialurônico, não é isso? Então tem enzimas que vão degradar o quê? O excesso de ácido hialurônico. Se você quebra o ácido hialurônico, qual que é a função do ácido hialurônico? Ligar uma fibra colágeno na outra. Então você facilita o debridamento também enzimático. A fibrinolisina degrada o quê? O excesso de e os fragmentos de fibrina, tá bem? Então são enzimas, pomadas enzimáticas que você utiliza, né, para auxiliar no processo aí, tá bem? Então você tem colagenase, você tem desoxirribonuclease e você tem hialuronidase, não é isso? Que você pode degradar também esse excesso aí, hialusina, tá bem? Então você vai promover o que? O debridamento enzimático. Bom, aqui é só um exemplo, só para você colocar, né? Você tem às vezes a miíase, né? A miíase, só um exemplo, tá? Um exemplo prático. Às vezes pode acontecer com você. A criança às vezes desenvolve piolho, miíase, né? Que é a famosa bicheira, né? Ou o depósito, né, da larva. O que que acontece? Às vezes se consegue se retirar o quê? Com esparadrapo, né? O pessoal da roça utilizava o toucinho, né? Para tirar isso aí. Mas se ele romper e ficar lá dentro, o que que acontece? Vira um abscesso, não é isso? E aí a necessidade de você utilizar o quê? As pomadas enzimáticas. Então, nesse sentido aqui, quando está normal, o que que você faz? Põe o esparadrapo e retira, né? Muito bem. E quando rompe e fica um pedaço lá dentro, aí é necessário fazer a higienização com antisséptico e se aplicar o quê? A colagenase para debridar o tecido, né? Só isso é um exemplo para vocês trabalharem, beleza? Aí, abscesso a furunculose, por exemplo, tem excesso de pus, restos celulares, etc. Todo abscesso tem que ser drenado, então você vai facilitar a drenagem. E como é que você facilita a drenagem? Você aplica o quê? A pomada enzimática, vai deixando mais delgado, mais delgado, mais delgado, até que se rompe, né? E aí você consegue retirar. Porque se não retirar aquele carnicão, isso aqui é o carnicão, não é carnegão, é carnicão, tá bem? O carnicão, ele, primeiramente, ele dificulta a chegada de célula. Por quê? O que que é o carnicão? O carnicão tá lá, ó, a bactéria encapsulada. E o resto aqui, ó, restos celulares, entendeu? Que formou o carnicão. Na bactéria eu não consigo chegar. Ela está encapsulada. Por quê? Tem menor fluxo sanguíneo. Eu tenho fluxo sanguíneo ao redor, mas no carnicão não tenho vaso. Então o antibiótico não consegue chegar. Se o antibiótico também não consegue chegar, os leucócitos não conseguem chegar, anticorpos não conseguem chegar, complemento não consegue chegar. Então você tem que drenar esse abscesso. Tá bem? Hematoma. Aí como é que você drena o abscesso? Aí você pode utilizar calor, né, para dar o próprio mecanismo das pomadas, vai dar hidratação e emoliência. Se tiver uma pomada enzimática, ótimo, melhor ainda, né? Hematoma. O que que eu vou trabalhar com hematoma? Tá lá. Se eu tenho excesso, né? O que que é o hematoma? É sangue no tecido, né? Ou seja, rede de fibrina ali em excesso. Se eu tenho excesso, né, da coagulação, eu vou ter dificuldade, vou retardar a fase inflamatória e vou retardar a fase proliferativa. Então, é necessário promover o quê? O debridamento, né, a
dissolução desse, abre aspas, desse coágulo no tecido. Como é que você faz isso? Vai fazendo com os heparinoides, tá bem? São fármacos que vão heparinoides, vão mimetizar a ação da heparina, tá? Então, ou mesmo até utilizando heparina tópica, né? Como a gente tem lá. O que que a heparina faz? A heparina, ela vai atuar de forma o quê? Efeito anticoagulante, porque vai interferir com a antitrombina, tá bem? Com antitrombina. Então, quando você utiliza lá, então tá lá, ó, fatores de coagulação, e para evitar, né, a antitrombina, o que que a antitrombina faz? A antitrombina vai lá e inibe a trombina. Bom, o heparinoide, a heparina, o que que ela faz? Ela potencializa o efeito da antitrombina. Consequentemente, não forma trombina. Se eu não formo trombina, não forma fibrina. Então, eu vou acelerando o processo ali, tá bem? Os heparinoides, ó, noides vão semelhante à heparina, tá bem? Então, eles vão mobilizar, na verdade, heparina para o local, tá bem? Vão mobilizar, às vezes de ação direta ou ação indireta, tá bem? Então, eles vão mobilizar, eu vou potencializar o efeito antitrombina, e aí, inibindo a trombina, consequentemente, depois facilita a fibrinolisina também, ocorrer o processo. Eu tenho lá, sulfato de mucopolissacarídeo, né? É um heparinoide, tá bem? Utilizados em flebites, varizes e hematomas. Como é que ele facilita? Ó, inibe a trombina, então não deixa formar a coagulação. E estimula o quê? A fibrinólise, a degradação da fibrina. Hemostípicos, né? São fármacos que, ó, diminuem a fragilidade capilar. Aí você tem lá diosmin, né? A venalote. O que que eles promovem? Diminui a permeabilidade. Se diminui a permeabilidade, diminui o processo inflamatório. Tá bem? E aí facilita também o quadro de circulação. Você tem a essínia, né, que é um flavonoide, a saponina, também concentrada, também da castanha da Índia, tá? Tá contida juntamente na heparil também, né? Então, ele diminui a permeabilidade, então diminui o processo inflamatório. Então, se diminui a permeabilidade, diminui o edema, né? Diminui o fluxo sanguíneo local, então, de certa forma, diminui o quadro inflamatório ali. Tá bem? Aí diminui a permeabilidade, a oxidação, diminui o edema, em todo o processo. E aí favorece também a circulação. Tá bem? Quem que são esses aqui? É o iridoide, tá bem? E o outro é reparil, tá? Onde você tem um AINES e aí você tem um venostípicos, tá bem? Anabolizante, temos anabolizantes tópicos? Tem, tá bom? Como é que funciona o anabolizante? Ele facilita o quê? Ele facilita a penetração do aminoácido para dentro da célula. Bom, se eu tenho maior quantidade de aminoácido, proteína é constituída do quê? De uma cadeia de aminoácido. Então, você vai facilitar a síntese proteica. Bom, proteica, vamos dar um exemplo. Matriz extracelular e colágeno é de origem proteica. Então, você vai facilitar a síntese de colágeno e de matriz extracelular. Tá bem? Então, tá lá. Quem que é esse aí nós temos? Então, o que que ele faz? Facilita a entrada de aminoácido dentro da célula. Se facilita a entrada de aminoácido dentro da célula, você facilita também o quê? A síntese de colágeno. Porque, na verdade, o colágeno é de origem proteico. E a proteína é a sequência de aminoácidos. Tá bem? Aí nós temos, aí, facilitando, né, a síntese de colágeno, matriz extracelular. Quem é que nós temos aqui? É o clostebol. Clostebol. Bol, grava assim, bol de anabolizante. Tá bem? É o trofodermina novaderm. Facilita nesse processo aí. Nós temos um hemostático tópico também, chamado ácido axenâmico, né, ou axenato de sódio. O que é que ele faz? Ele regulariza as fibras colágeno. Mas o mecanismo de ação dele está lá. Inibe o ativador plasminogênico, né, mas principalmente regulariza as fibras colágeno. Tá bem? Então ele está lá. Inibe o ativador de plasminogênico, degrada a fibrina, beleza. Então eu tenho uma maior quantidade de fibrina, né, estabilizada. E aí, consequentemente,
regularizando as fibras colágenas, ou seja, facilitando com que o colágeno, o fibroblasto produza o colágeno. Tá bem? Então tá lá, regularizando as fibras colágenas. Temos também, aí é o Plastenan, nem sei se está vindo mais, mas era o Plastenan, tá bom? Óxido de zinco, o que o zinco funciona? Ele auxilia na síntese de colágeno. Por quê? Ele é um cofator enzimático, não é isso? Um cofator enzimático. Então, facilita o quê? Na síntese de colágeno, o excesso e degradação do excesso do quê? De matriz extracelular. Quando associado com vitamina A, melhor ainda. O que a vitamina A faz? A reepitelização, a expressão de receptores de crescimento, fatores de crescimento. Então, você tem essas situações. Um exemplo prático, eu tenho o quê? As pomadas de assadura, né? Tá bem? As pomadas de assadura, que vem óxido de zinco e vitamina A. Então, o que ela facilita? Facilita a reepitelização, a expressão de fatores de crescimento e a regularização, né? Na verdade, assim, a degradação de matriz extracelular. Hipoglose, né? Essas são todas essas pomadinhas. Vasodilatadores, né? O que nós temos de vasodilatadores? Um exemplo típico, nós temos quem? A sinarizina. Então, aqui nós estamos mostrando um vaso, músculo liso vascular, né? E eu tenho um canalzinho de cálcio. Cálcio, contração. Contração, vasoconstrição. Se você bloqueia o canalzinho de cálcio, voltagem dependente, você diminui cálcio. Diminui cálcio, diminui a contração. Diminui a contração, então você tem vasodilatação. É o mecanismo da sinarizina. Tá bem? Ele promove vasodilatação periférica. E aí, utilizado nessas situações onde eu tenho dificuldade desse fluxo sanguíneo, né? Úlcera de pressão, úlcera arterial, úlcera venosa, pé diabético, os vasodilatadores. Novas perspectivas são o quê? Os fatores de crescimento que já estão no mercado já há algum tempinho já. Tá bem? A manipulação faz muito isso, né? Utiliza o quê? Os fatores de crescimento. Então, você pode... Aí a vantagem da manipulação é que você pode juntar vários desses princípios ativos, conhecendo a fisiopatologia, a farmacoterapia, você pode fazer uma pomada cicatrizante muito bacana, né? Com esses vários princípios ativos ali. E os fatores de crescimento, acabou a conversa, né? Então lá, eles estimulam a neovascularização, a migração, a proliferação de fibroblasto, não é isso? A reepitelização, então facilitam o processo, tá bem? E aí tem uma chamada Contractubex, que já discutimos anteriormente, foi lançada no mercado, né? Ela tem vários princípios ativos, tem ação anti-inflamatória, em excesso, não é isso? E ela tem lá extrato de alim, heparina sódica, né, facilitando a circulação, e a lantoína, tá bem? Então, de maneira geral, o que os antibióticos antissépticos vão fazer? Evitar a infecção secundária. Então, ele, vamos dizer assim, evita com que a fase inflamatória permaneça por mais tempo. Muito bem. Se eu tenho excesso de fibrina, se eu tenho excesso de que dá o hematoma no local, eu posso utilizar os heparinoides, né, para hemostasia. Então tá lá, eu uso os heparinoides. Se eu tenho, né, dificuldade na circulação, eu trabalho com o quê? Com os vasodilatadores. Se eu trabalho com vasodilatadores, eu melhoro a defesa e melhoro a fase proliferativa. Se eu tenho excesso de tecido degradado, né, o tecido ali morto, eu posso fazer o debridamento enzimático, facilitando a vida do macrófago. O macrófago passa a produzir, ao invés de produzir, intensificar a limpeza, ele começa a trabalhar com os fatores de crescimento. Muito bem. Eu posso trabalhar também com quem? Com os hemostáticos tópicos e os reguladores de fibra, né, para facilitar a vida do fibroblasto. Então, posso trabalhar dessa forma aqui também. Posso trabalhar auxiliando o quê? Na síntese de colágeno. De que forma? Trabalhando com anabolizante tópico, que é o clostebol, porque eu vou facilitar a entrada de aminoácido e aí aminoácido facilita a síntese proteica. Então, facilita a síntese de colágeno e matriz extracelular. Tá bem? Bom, eu posso trabalhar também com as vitaminas do complexo B, que são cofatores enzimáticos, que vai melhorar o processo como um todo.
Posso trabalhar também com vitamina A, que auxilia na reptilização e na expressão de receptores para fatores de crescimento. Posso trabalhar. E posso trabalhar também com a vitamina C, que facilita a síntese de colágeno. Bom, para remodelamento, eu posso ainda trabalhar com o quê? Diretamente com enzimas ou indiretamente através do zinco, né, que também é um cofator enzimático. Então, ele facilita a produção das metaloproteinases, a ação das metaloproteinases, que iriam degradar o excesso de matriz extracelular. Então, dessa forma, conhecendo a fisiopatologia e conhecendo a farmacoterapia, você consegue intervir em determinados processos. Tá bem? Então, tá lá. Certo, moçada? Alguma dúvida?